Apocalipse 21, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então eu vi, Apocalipse 21, é o penúltimo capítulo da Bíblia. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Repita comigo. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Repita comigo. Com os homens. Diga. Com os homens. Eu vou dar agora uma outra palavra. Diga. A morada de Deus está com os homens. O tabernáculo está no meio da humanidade. É isso que a Bíblia está dizendo sobre o futuro. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Amém. Amém. Vamos parar por aqui. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos voltar no texto. Irmãos, pregar sobre Apocalipse é sempre um desafio. Primeiro que quando a gente diz Apocalipse, tem gente que já se treme logo. Ixi, Apocalipse. Os americanos, os ingleses, a língua inglesa se valeu de uma outra terminologia para o que nós chamamos de, por exemplo, coisas de proporções apocalípticas. Na língua inglesa, Apocalipse é traduzido, na realidade, o livro é traduzido para Revelation, revelação. Ou seja, são revelações. Apocalipse são revelações sobre os últimos capítulos da história. E essas revelações, elas foram dadas para um dos apóstolos. O apóstolo que o Senhor amava, o mais próximo de Jesus, o mais próximo amigo de Jesus, João. O apóstolo João recebe essas revelações. Ele estava preso em uma ilha, a ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, o Senhor apareceu para ele. O Senhor revelou-se a ele. E o Senhor contou para ele sobre como seriam os últimos acontecimentos da história. Então, pessoal, história, acontecimento da história, o fim da história. Nós temos dito e temos repisado a seguinte questão: você só tem duas macro histórias, você só tem duas macro narrativas para você entender onde você está hoje. Não tem como a gente fugir disso. Tem gente que nega a realidade de um Deus, mas não está observando, por exemplo, uma outra realidade, que é a realidade de uma história sem Deus. Para onde ela vai? Para onde nós estamos indo? Só tem duas grandes narrativas. A narrativa de que nós somos frutos de um acaso, e ela é realmente, ela é cinematográfica, a narrativa da evolução. Não pense que ela é algo, sabe, factível ao primeiro olhar. Poxa, como é factível, imagina. Nós termos sido criados por um acaso, um universo que, uma explosão que gera um universo em expansão. Dentro desse universo em expansão, nós temos um planeta privilegiado, pelo menos até agora, e eu creio que pela revelação bíblica nunca se encontrará vida em outro planeta, porque é a revelação bíblica. Deus teria nos dito, Ele não teria nos deixado órfãos. Mas um planeta privilegiado no meio desse sistema solar, que se tivesse desviado 1 grau para um lado ou para o outro, não permitiria a vida que nós temos, as estações que nós temos. Então, isso foi um acaso, que surgiu esse planeta privilegiado, que ali partículas inorgânicas privilegiadas, né, ao som das condições de temperatura e pressão, se juntam, formam uma molécula. Dessa molécula com capacidades orgânicas, ela vai se transformando, e aqui estamos nós. Tudo bem. Se você crê nisso, se você crê que é fruto de um acaso, o seu futuro é um acaso também. Seu futuro vai ser um nada. O futuro é um nada também. Se eu venho do nada, o meu futuro é nada.
porque o nada vai produzir nada. E por mais que a gente evolua, presta atenção, eu até acredito que a medicina vai conseguir aí aumentar a vida, como tem aumentado vacinas, e a medicina, no meu entendimento, e no entendimento de quem conhece a Escritura, é uma dádiva de Deus, não é um braço à parte, não. Deus é Senhor da ciência, Senhor do sobrenatural e do natural. Deus é Senhor de todas as coisas. Mas veja bem, eu até acredito que possa haver alguma evolução, coisa e tal, mas com essa natureza que nós temos, com essa carcaça que nós temos, irmãos, nós nunca vamos receber pela ciência a água da vida, a imortalidade. Nós não vamos nunca conseguir isso, a imortalidade. E a morte continua sendo um grande problema. A morte é o nosso maior problema, é ou não? Eu estou com as senhas para distribuir aqui. Quem quer ser o próximo? Eu estou com as senhas. Eu posso passar aí para dar umas senhas para você? Não. Eu escolho homens ou mulheres para dar senha hoje. Imagina, ninguém quer a senha. Essa senha, ninguém quer ser visto ali, né? Você espera a comida, né? Ah, meu Deus, não chega o meu número, 124. Oh, meu Deus, eu estou ali no plano de saúde, não chega o meu número, 145. Agora, se é assim, rapaz, chegou a tua vez. Chegou a tua hora, é tempo de vitória, você vai morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, gente, vamos ser francos. Se nós quiséssemos morrer, nós não lutávamos para ter saúde. Se nós quiséssemos morrer, nós não lutávamos para desenvolver ciência. Se a gente quisesse morrer, gente, a gente entenderia a vida de uma maneira muito mais simples. E olha, eu vou dizer para vocês, me permitam algumas elucubrações filosóficas aqui. Mas preste atenção. Para mim, a maior prova de que a evolução é uma tentativa inútil de tirar Deus da equação da vida, essa evolução que eu falo, pelo menos essa evolução casuísta, sabe, que aconteceu do nada, é porque, veja bem, se nós tivéssemos vindo mesmo de um processo tão natural, por que a morte para nós não seria natural hoje? Era para ser natural. Ora, se eu vim do nada, e eu aprendi isso desde que eu era uma bactéria, entendeu? Streptocérgio, estava lá, Streptocérgio, né? Streptocérgio já devia ter entendido, né? Que ele é uma bactéria, que ele veio do nada, então ele vai para o nada. E por que nós não entendemos? Visita um velório, vê quando acontecem essas tragédias. Aconteceu uma tragédia na China, está lá os shintoístas chorando. Aconteceu uma tragédia na Índia, estão lá os hindus chorando, porque perderam um filho. Aconteceu uma tragédia lá no meio de uma tribo, estão lá os índios chorando pelos seus entes. Aconteceu uma tragédia lá no World Trade Center, o povo chorando, um bocado de ateu chorando, porque gente morreu. Mas por que a gente chora? Por que a gente não se acostumou? Porque Deus não nos fez para morrer. O nosso DNA é eterno, gente. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no nosso coração, e Ele colocou essa eternidade porque Ele não nos fez para a morte, Ele não nos fez para a dor, Ele não nos fez para o sofrimento. Podemos passar pela dor e pelo sofrimento resignadamente, mas nunca feliz. Oh, que bênção! Vou amputar 2 pernas na semana que vem. Estou tão feliz, entendeu? Vão tirar aqui, eu vou ter que remover aqui, sei lá, o meu intestino inteiro. Oh, que coisa boa! Eu estou me sentindo ótimo, entendeu? Estou entrando aqui em um choque séptico no hospital. Tira uma foto. Porque nós não fomos feitos para isso, irmãos. Nós não fomos feitos para isso. Lembram-se do primeiro capítulo dessa história que eu contei lá atrás? O rei criou um reino que? Perfeito. Um reino perfeito. Um reino perfeito de relacionamentos perfeitos. De nós com Deus, de nós conosco, com o próximo e com a criação. Foi essa criação perfeita que Deus fez. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Uma outra coisa que me encanta é que nós como humanos, e nós somos os únicos que temos a capacidade de representar a Deus, e imagem e semelhança significa representação, de representá-lo, dele ter transferido para nós
coisas como inteligência, criatividade, bondade, benignidade, que são os que a gente chama na teologia de atributos transferíveis ou atributos comunicáveis que Deus deu à criação, ao ser humano. Preste atenção, ninguém aqui gosta de caos. Alguém aqui gosta de caos? Alguém aqui gosta de caos? Eu sonho em chegar na minha casa e ver as cuecas do meu marido separadas no chão, as panelas tudo sujas de ovo, entendeu? Eu amo isso, eu amo ver minhas paredes imundas. Alguém aqui tem esse senso? Nós temos um senso de ordem, já perceberam? Nós temos um senso de beleza. O ser humano tem um senso de beleza. Nós temos um senso estético. Deus é tão maravilhoso, gente, que fez a Streptosérgio chegar a Sérgio, né? Estou só confabulando aqui. Eu chego um ser humano, mas Deus não apenas me deu a necessidade de me alimentar, mas Ele me deu o prazer de comer. Comer não é um prazer, gente, mas é um prazer, gente, que entra em outro aspecto da nossa profunda diferenciação, que é o aspecto do nosso paladar. Eu chegar e dizer assim, comida boa, comida mais ou menos, comida ruim, me deliciar com um pudim, eu sou louco por pudim, né? Me deliciar com uma feijoada. Imagina só, dizer que jiló não é tão bom quanto a feijoada. Deus nos deu, gente, uma capacidade incrível que mostra que está impresso dentro do nosso DNA a marca de Deus, a marca do Criador. Estamos aqui debatendo, estamos aqui abrindo a cabeça, estamos aqui pensando como seres pensantes. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos um texto em que Jesus está dizendo para João, depois que João vê um novo céu, uma nova terra, aí ele vai falar que uma cidade, eu vejo como uma cidade descendo do céu, e ele diz, agora essa cidade desce do céu para a terra, e o tabernáculo de Deus estará agora no meio dos homens, nessa nova criação. Nós olhamos para tudo isso, e Jesus aqui fala uma coisa muito interessante, no meio de uma narrativa cinematográfica. Ele vai dizer para João uma coisa muito importante: aquele que tiver sede, eu darei de graça da água da vida. O que é que o Senhor está querendo dizer para nós, para a humanidade? De fato nós temos sedes, e essas sedes são insaciáveis. As sedes que nós temos, gente, por alegria, as sedes que nós temos por prosperidade, por saúde, por beleza, por unidade, nós temos sedes. E o que é a história da humanidade, senão a história da busca por água? Me explico. O desenvolvimento humano é uma prova de que o homem quer resolver problemas e ser dessedentado, ou seja, matar a sua sede. Por que a evolução, por exemplo, nas ciências ligadas à estética, ligadas à cosmética? Porque é um sonho da eterna jovialidade. Há um sonho de se matar essa sede. Quem é que gosta de dizer assim, pô, já estou ficando velho, vou morrer? Quem é que gosta? A gente quer ser o quê? A gente quer estar bem, a gente quer ter saúde, porque a gente tem sede por saúde, a gente tem sede por completude, a gente tem sede por plenitude. A gente tem sede de ser saciado em boas companhias, a gente tem sede, gente, de alegria, a gente tem sede de acordar na segunda-feira, e nem todo mundo consegue, e não está triste, não está depressivo em ter que enfrentar uma semana. Nós somos cheios de sedes, e a humanidade, a ciência até hoje não vai conseguir saciar essas sedes, porque só Deus pode saciar a sede humana, só Deus pode saciar todas as nossas sedes. No meio, repito, dessa narrativa cinematográfica, o Senhor Jesus olha para João e diz, aquele que vier a mim, eu darei de beber dessa água que mata a sede, a água da vida. Gente, isso é uma promessa que o Senhor está fazendo, e que nós ainda não experimentamos em totalidade. Nós somos cristãos, é bem verdade, nós amamos ao Senhor, é bem verdade. A maioria aqui desse auditório conhece um pouco de uma experiência com Deus, do que significa um Deus provedor, amoroso, que intervém na história. Mas nós ainda temos sedes, nós não queremos morrer, nós não queremos padecer, nós não queremos perder pessoas, nós não queremos. Esse é o grande gigante que nos amedronta, que nos atormenta. E isso, irmãos
E isso, irmãos, é a resposta que o Senhor está nos dando para o último capítulo da história. Repita comigo, qual é o último capítulo da história? Vamos ler comigo. Um novo céu e uma nova terra. A primeira coisa que eu percebo nesse texto, volta para o texto, por favor. Eu pedi para vocês estarem no texto comigo. Mas vejam, no verso 1, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? Da parte de quem? Eu não estou ouvindo vocês, da parte de quem ela vem? De Deus. A primeira conclusão que eu chego sobre o novo céu e a nova terra que é narrado nas Escrituras, é muito simples, é que ela, antes de mais nada, é uma criação completamente restaurada. E essa é uma das grandes polêmicas, que novo céu e nova terra estão sendo preparados pelo Senhor, que será realizado pelo Senhor. Eu vou daqui a pouco para o segundo ponto. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o pecado humano, lá no segundo capítulo da história, da grande rebelião, que nós pregamos sobre isso, o pecado humano, gente, não destruiu a criação, o pecado humano manchou a criação, sujou a criação. O pecado, gente, que hoje está presente no meu coração, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com Deus e na nossa relação com a criação, eles é que são o grande problema. Vou repetir para você, não é a matéria o problema é o pecado, que não está apenas afetando a matéria, mas que está afetando também o reino espiritual. Você não pode discordar de mim, porque isso é o que tem na Bíblia. O reino espiritual foi afetado pelo pecado também. O problema, eu vou dar uma aulinha rápida para vocês entenderem, porque que o cristianismo, em muitas das suas vertentes, desvaloriza tanto a criação, e está sonhando tanto com uma realidade espiritual e imaterial ao mesmo tempo. Muita gente está sonhando em ir para um céu imaterial, porque acha que esse céu imaterial e não material é bom porque é imaterial. O problema da criação e o problema da matéria não é a matéria. Quando Deus fez todas as coisas, Ele disse que era bom ou ruim? Bom ou ruim? Então Ele disse que a matéria era boa, que a criação era boa, que o corpo era bom. Ele quis dizer que o sexo era bom. Na relação ali, marital, do homem com a mulher. Ele quis dizer ali, que a criação era boa, que as estações eram boas. Preste atenção. Essa ideia de que a matéria é mal e de que a gente tem que sonhar com algo totalmente imaterial para que isso seja necessariamente espiritual. Eu quero morar num céu espiritual. Aí a gente tem algumas figuras, né? Por exemplo, o que é o céu para a gente? Quais são as imagens do céu que a gente tem? Uns anjinhos tocando harpa em cima de umas nuvens. Não é assim? E a gente lá tocando harpa em cima de umas nuvens. Eu vou dizer uma coisa. Eu quero muito estar na presença de Deus e estaremos pelo sangue de Jesus. Mas esses céus que mostram aí são muito chatos. Muito boring. Muito chato demais. É como se a beleza da vida fosse a imaterialidade. Não confunda espiritualidade com imaterialidade. Esse é o problema. Sabe quem confundia materialidade com mal? Não foram os judeus nem os cristãos do primeiro século. Foram os gregos. Quem nos legou essa ideia de querermos ir para um céu imaterial foram os gregos a partir dos escritos de Agostinho, que era platônico. E isso vem para nós, gente, de uma maneira muito insidiosa. Porque nós começamos a o quê? A ter uma teologia do escape. Eu quero fugir da criação. Eu quero fugir desse mundo. Enquanto Deus está dizendo, não, você não tem que fugir do mundo, porque eu estou fazendo novas todas as coisas. Deixa eu explicar para você onde é que eu estou querendo chegar. Por que que Jesus ressuscitou? A resposta é muito simples.
Porque o problema não é o corpo. O problema nosso não é a corporeidade, é o pecado que afeta todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso problema. Nós estamos infectados pelo pecado em tudo que fazemos. Então começaram a dizer assim, primeiro os católicos, depois os luteranos. Presta atenção que isso não é um problema católico ou evangélico, porque Lutero segue mais ou menos a mesma ideia católica dos dois reinos. O reino do bem, que é um reino celestial, onde nós vamos morar, incorpóreo, imaterial. E o reino mal, que é o reino aqui de baixo, a cidade dos homens, aqui embaixo. O reino da sensibilidade. Então, queridos, o ponto é o seguinte: esse novo céu e uma nova terra, que estão prometidos, ele nos mostra, e outra coisa, você vai ter que discutir com o texto e não comigo. O céu existe, mas é uma realidade temporária. Complicado o que eu disse para vocês agora, mas reflitam comigo. Onde é que Jesus está agora? Repita comigo, no céu. Está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, amém, irmãos? Onde estão agora as almas daqueles que morreram em Cristo? No céu. O que foi que Jesus disse para o cara lá na cruz, o ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele está lá. Os santos, os profetas, os homens e mulheres de Deus na história, que foram salvos pela graça, estão na presença de Deus no céu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você. São Paulo nos ajuda a entender isso, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, e ele vai falar, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem. Está falando com relação àqueles que já morreram em Cristo. Não pensem que eles estão lá em um lugar, olha, é o seguinte, vai chegar um dia que o Senhor vai voltar, e nós não vamos preceder, ou seja, nós não vamos passar por isso antes dos nossos irmãos que morreram. Os irmãos que morreram serão ressuscitados, escutem, ressuscitados, receberão as suas almas, e depois disso, ele diz que aqueles que estiverem vivos, quando o Senhor voltar, terão seus corpos o quê, gente? Ele usa o termo o quê? Transformados. O que é um corpo transformado? Não é um corpo totalmente outro. É o meu corpo transformado e livre das amarras do pecado. Livre, inclusive, gente, livre das consequências do pecado. E a maior delas é a morte, sim ou não? Ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, porque nós odiamos a morte. E a morte é consequência do pecado. Escutem. Esse novo céu e uma nova terra, gente, é a renovação da criação. Não, pastor, mas eu li lá em 2 Pedro, já estou indo na tua pergunta, né? Eu li lá em 2 Pedro, que os elementos vão passar por uma verdadeira ebulição, a criação vai passar por uma verdadeira, verdadeiro incêndio, né? O fogo vai consumir essa velha criação, para que Deus faça uma outra criação. Tá? O texto lá em 2 Pedro fala da ação do fogo, mas eu quero falar para vocês uma coisa: o fogo não só destrói, o fogo também purifica. O mesmo fogo que sai da boca de um fogareiro, que serve para queimar suas mãos, ele serve para purificar o ouro. Perceberam? E a água? A água te limpa, sim ou não? Não tenha medo não, meu irmão. A água te limpa, sim ou não? Mas a água te afoga também, sim ou não? Sim ou não? É a mesma água, sim ou não? O ponto que eu quero colocar para vocês hoje, gente, que eu falei sobre isso 2 ou 3 vezes aqui na igreja, é que o que Deus está preparando para o último capítulo da história não é uma criação totalmente outra, uma criação descontínua de tudo que nós estamos vivendo. Não, é continuidade. Porque o problema, repito, o problema do mundo não é o mundo. O problema do mundo é o pecado. Não é o mundo.
mundo, porque Deus disse que o mundo era lindo. Deus se alegrou com o que Ele fez, Ele alegrou-se com a nossa corporeidade, Ele alegrou-se com a nossa sexualidade, Ele alegrou-se com o fato da gente comer e achar bom, Ele alegrou-se com o fato da gente produzir e desenvolver a natureza criada para a honra e glória do nome dEle. Ele se alegrou com isso. O que destrói, gente, o que mata, o que torna suja a criação é o pecado. E não o pecado que está lá no mundo e a verdade dentro da igreja. Escuta, a igreja, essa igreja também é lugar de pecado. Não é lugar para falar-se de pecado, no sentido de pedir que você peque, pelo contrário, dizer que você não peque. Mas é no meio dos cristãos que têm os mesmos pecados muitas vezes que estão lá fora. Deixemos de ser tolos, hipócritas. Isso é triste, mas é verdade. Esses dois reinos que o catolicismo e o luteranismo criaram, a ideia do reino de Deus e reino dos homens, a igreja como expressão do reino de Deus e o mundo como expressão, sabe, de um reino que está para ser destruído, e o que vai sobrar apenas é a parte espiritual da criação. Que conversa é essa? Deus nunca disse que a criação era má. Deus quer resolver o problema do pecado e Ele vai resolver. Aliás, Ele não vai resolver não, Ele já resolveu quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz foi para resolver o problema do pecado. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Eu quero até ir para o céu. Mas eu preferiria que Jesus voltasse antes. Porque eu já seria estabelecido na nova terra. No final das contas, gente, antes de ser um lugar, o céu é também o lugar da presença de Deus. Nós não podemos ter essa presença aqui nesse auditório. Eu vejo muita gente dizendo assim: Senhor, vem com a tua glória e aparece aqui. Não via ficar um aqui. Iria ser detonado pela santidade do Senhor Jesus. Detonado. Ninguém consegue, nesse corpo pecaminoso, estar na presença de Deus. Ninguém. Por isso que nós precisamos de novos corpos, ou corpos renovados. Então deixa eu falar para vocês, porque não é uma outra coisa que nós vamos receber. Um outro corpo, totalmente outro. Até que o povo diz: eu vou me conhecer, eu vou saber quem eu sou. No novo céu, na nova terra, a gente vai saber quem é. Lógico, é continuidade. A descontinuidade, gente, está em apenas uma coisa: o que estava manchado pelo pecado não estará mais manchado pelo pecado. O que trazia dor e sofrimento não vai mais causar dor e sofrimento. O que era motivo de morte agora vai ser sinal de vida. O Senhor vai trazer vida para nós, vida plena, vai nos dar dessa água. Olha só a questão da referência. Eu vi poucos pregadores enfrentarem esse texto e darem uma explicação para o que é que significa a visão de João quando ele diz: vi, vamos lá, vamos ler o texto, no verso 2, olha o que é que ele diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do... Então é obra de Deus ou obra humana? De Deus ou humana? Nós não vamos trazer o céu para a terra com a nossa bondade, mas nós podemos sinalizar como igreja que o céu virá à terra, porque Jesus já veio e inaugurou o seu reino. E eu começo a agir hoje como cidadão do porvir. Ele vai me dizer mais coisa. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem, irmãos? De Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia o quê? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu quero dar uma notícia para você.
enquanto as pessoas estão querendo passar a eternidade no céu, Deus vai vir passar a eternidade na terra. No novo céu e na nova terra. Pensem comigo sobre a criação perfeita. Criação perfeita. Está lá, o homem e a mulher no jardim. A Bíblia diz que Deus falava com eles todos os dias na virada do dia. Sim ou não, irmãos? Então eles gozavam da presença de Deus, sim ou não? Onde? No mundo imaterial ou no mundo material? No mundo imaterial ou no mundo material? No mundo material. Porque o ser espiritual, um corpo espiritual, não significa necessariamente que é um corpo ou material ou imaterial. Explico. Quando Jesus ressuscitou, para mostrar que Deus está querendo mesmo restaurar os efeitos deletérios da morte sobre nós, sobre os nossos corpos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele se faz conhecer a Tomé de que jeito? Toque em mim. Não foi assim? Toque em mim, toque nas minhas mãos, toque nas chagas das minhas mãos. E ele mais na frente, com os discípulos no caminho de Emaús, ele comeu com eles. Eu pergunto, aquele corpo de Jesus era um corpo espiritual, sim ou não? Sim. Mas ele era um corpo necessariamente imaterial? Não. O que nos faz confundir a cabeça, que vem exatamente da herança grega, é a ideia de que a matéria é má, e que o espírito é bom, que a imaterialidade é boa. Não, tanto a nossa alma, como as nossas emoções, quanto o nosso espírito e quanto o nosso corpo sofrem os efeitos do pecado hoje. Hoje. Ainda sofremos os efeitos do pecado. O ponto que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que o que a Bíblia está nos dizendo é que o céu, que representa o que, gente? O lugar onde Deus está. Você já usou essa expressão? Poxa, minha casa está um céu, está uma paz. O lugar onde Deus está é que faz a diferença. A presença dEle é que faz a diferença. E nesse novo céu e nessa nova terra, onde não haverá tristeza, sofrimento e dor, estarão ali os remidos pelo sangue de Jesus. Todos os homens e mulheres de todos os tempos, que não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus, foram salvos para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Foram salvos para a glória do Senhor. E eu fico pensando nesse dia, quão glorioso será esse dia. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você agisse nessa vida, nessa expectativa de que todo o cosmo vai ser restaurado pelo Senhor. Aquilo que faz mal não vai mais fazer mal. Tem uma passagem na Bíblia que diz, por exemplo, como será esse grande dia em que animais que fazem parte hoje de cadeias alimentares diferentes, que se degladiam, estarão juntos. A Bíblia diz que a criança brincará perto da toca da serpente, não será ferida. No final das contas, irmãos, todos os sistemas políticos e filosóficos, eles são de alguma maneira utópicos. Todos eles. Façam uma análise. O capitalismo é uma utopia. O capitalismo perfeito. Todo mundo vai estar bem, ser rico, não vai ter opressão a partir do desenvolvimento. O comunismo também é uma utopia. As filosofias são utopias. John Lennon cantava uma utopia. Imagine all the people living life in peace. Imaginem todas as pessoas, todos os povos, vivendo a vida em paz. E nós não vemos isso na nossa terra. E sabe quando é que nós vamos ver pelo esforço humano? Nunca! Nunca! Estamos no século 21.
do desenvolvimento da tecnologia, da velocidade da informação, e ainda há, gente, nações produzindo bombas que podem destruir a terra ao apertar de um botão. Que evolução mais michuruca essa? Que evolução mais michuruca essa da cabeça humana? Você sabe qual era a ideia da Revolução Francesa? Vai estudar um pouquinho sobre a ideia da Revolução Francesa. Um dos ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, era banir, escutem, banir a religião. Porque eles diziam que a religião era o maior mal do mundo. Vem aí os pós-iluministas. Vem os iluministas, no pós-Revolução Francesa. Homens que disseram, homens como Voltaire, né, homens como tantos outros, como Kant, por exemplo, alemão. Não, o mundo vai melhorar e o mundo vai ser uma bênção, nós vamos trazer um mundo de paz. Kant escreveu um livro, A Paz Perpétua, que ele dizia o seguinte, ele escreveu naquele livro, que se a humanidade usasse a razão, isso lá no século XVIII, irmãos, escuta só, eu estou falando no século que quis enterrar a religião, que quis enterrar o cristianismo. Depois vem o 19, também quis enterrar o cristianismo, atribuindo à religião, gente, os males do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, escutem. Quem iniciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não foram religiosos. Foram esses tais racionalistas. Foram esses tais que tiraram Deus da equação. E para o seu espanto, nações às vezes com pensamentos religiosos totalmente diferentes, como a União Soviética e os Estados Unidos, se uniram em guerra contra a Alemanha. Pensem comigo, irmãos, o que eu estou falando tem plausibilidade. As ideologias humanas não vão resolver o problema que só Deus pode resolver. Nós não conseguimos trocar sozinhos as nossas fraldas sujas, mas o Senhor vai fazer. Ele vai mostrar que Ele é rei sobre a terra. Ele vai mostrar que Ele é Senhor sobre a criação. Ele vai mostrar, gente, que Ele domina sobre os céus e sobre a terra. E Ele está dizendo nesse texto que Ele vai voltar sim. Cristo vai voltar em corpo. Ele habitará nessa terra. Ele será o rei dessa terra. Me chamem de louco, me chamem de implausível. Eu estou sendo tão implausível quanto a ideia de eu ter vindo de uma bactéria, porque a sua ideia é tão implausível como a minha. A diferença da sua ideia é que a sua ideia é um acaso de um universo mau, e a minha ideia é a providência de um Deus bom, que criou tudo para a glória dele, e que está limpando a humanidade e a criação do seu pecado. Ele voltará, e ele implantará um novo céu e uma nova terra, onde habitarão a justiça. A morte será vencida, a dor será vencida, o sofrimento será vencido, e nós o louvaremos eternamente na sua nova criação, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem salvar o mundo de suas iniquidades. Aleluia, aleluia e aleluia, aleluia e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda aquele que vem, aplauda aquele que vem, aplaude aquele que reina e vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê diz amém. Quem crê diz amém. Como então devemos viver hoje, à luz da promessa de Apocalipse 21? É aí que entra a missão da igreja. Devemos fazer tudo o que Jesus faria, falaria e seria, se estivesse no nosso lugar. Partindo do pressuposto que o próprio Deus, não a humanidade, trará o céu para a terra, eu vivo para pregar que o Rei está voltando, mas eu vivo para amar como o Rei me ama, eu vivo para respeitar como Deus respeita, eu vivo para ser tolerante com os que pensam diferentes de mim, de ser amoroso com os que estão mais distantes do que eu penso, porque em tudo isso, gente,
nós precisamos entender uma coisa: só Deus muda o coração da gente. Gritos não mudam, discussões não mudam. Quero aproveitar para abençoar os que me perseguem. Quero aproveitar para abençoar os que me criticam. Quero aproveitar para abençoar aqueles que não pensam como eu penso. Uma coisa é real: o Evangelho era, é e continuará sendo loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus. Que esse Evangelho entre na nossa vida, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso país, pelo poder do Espírito, através da oração da igreja. Agora eu quero dar uma dica para você: se você quiser tocar o céu hoje, ajoelhe-se diante do Senhor, que você vai tocar o céu com o joelho. Que o Senhor nos abençoe.